galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, hoje a gente vai promover um aulão voltado para a prova de redação do Banco do Brasil. Uma prova que a banca é a Sesgran Rio. Então, meu parceiro, o que a gente vai entender? Nós vamos entender o perfil da banca. É claro que essa aula serviria, por exemplo, para você produzir qualquer tipo de texto para qualquer tipo de prova. Ah, professor, então eu vou fazer qualquer tipo de texto para qualquer tipo de prova? Não, se liga só. Você vai produzir especificamente a dissertação argumentativa. Só que você vai entender que não é qualquer dissertação argumentativa que você vai trabalhar. Vamos de cara entender o perfil da banca. Eu tomei a precaução de colocar no material também, porque eu sei que você vai estudar isso depois no outro tempo. Afinal de contas, você vai assistir a esse aulão e depois você vai ter talvez um tempo livre, de preferência no mercado, num banco em que você esteja ali na fila, para não perder tempo, pega as anotações e fica lendo. Então eu coloquei já no material para você poder aproveitar isso também. Então se liga só. Deixando de enrolação, a banca Sesgran Rio costuma trabalhar dois tipos de perfis. Ou ela vai trabalhar uma redação voltada para o tema das atualidades, ou ela vai trabalhar uma redação voltada para o tema da condição humana. Como exemplo, eu posso citar a prova que teve para a FINEP em 2011, em que no mesmo concurso ela diferenciou quem era do nível superior e quem era do nível médio. Para quem era de nível superior, ela fez uma questão voltada para uma condição das atualidades, que foi o tema da sociedade de consumo. E quando trabalhou no ensino médio, ela cobrou a condição humana. E o tema era a felicidade. O que traz a felicidade para o ser humano? E aí, entenda, quando você realiza um tema sobre atualidade, é um tema mais objetivo. Então, se o camarada realmente já tem o hábito da leitura, isso vai facilitar a sua vida, porque o texto é objetivo e prático. Agora, quando trabalha uma condição humana, o tema é um tanto quanto subjetivo. Então, talvez traga algum tipo de desconforto para produzir o texto. Afinal de contas, felicidade, vamos pensar nisso. O que traz a felicidade? É um questionamento milenar, então é algo muito subjetivo. Então vamos entender como é que funciona na prática, tá? De cara, eu vou te dar um conselho. Se liga só. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer o curso completo de redação, ou se você não teve, foi tempo mesmo, e isso daqui está sendo o teu último recurso, então faça o seguinte, você ainda vai ter algum tempinho antes da prova, então você vai procurar ler o editorial dos jornais. Porque é o seguinte, ninguém aqui quer que você vire Machado de Assis, porque isso não vai acontecer. Agora, você deve ler textos que estudam e que possuem a mesma estrutura daquele que você vai ser cobrado. Então, por exemplo, quando você pergunta a qualquer professor de língua portuguesa, professor, o que eu preciso fazer para escrever bem? Ele fala assim para você, leia muito, leia bastante. Mas eu vou ficar pegando os textos do Machado de Assis, do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector para ficar lendo? Não. O que você vai fazer agora, já que você não tem o tempo de ler os clássicos? Você vai pegar os editoriais dos jornais. O que é um editorial? É aquele espacinho que a instituição, o jornal, expõe o ponto de vista deles acerca das situações que estão acontecendo no mundo. Então, são assuntos vigentes. Então, se liga só, se ele expõe o ponto de vista da instituição, vai trabalhar uma estrutura dissertativa argumentativa. E observa, são assuntos vigentes, são assuntos contemporâneos, são assuntos atuais. Então, o fato de você ler o editorial pode até fazer com que você descubra ali um tema da tua prova. E aí imagina, você vai fazer o tema da prova e você já leu sobre aquilo, você já tem um conhecimento, então já está embasado, já vai tirar onda, tranquilo? Então você vai ler isso daqui, o editorial. Agora, para a gente começar a nossa brincadeira, vamos direto ao ponto e vamos deixar de enrolação. Então olha só.
Como eu já havia comentado com vocês, a Cisgra Rio impõe 2 perfis na escolha de temas para suas provas. 1, atualidade. 2, a condição humana. Esses 2 campos são até tangentes, a depender do assunto que os cerca, mas há pequenas diferenças e vale compreendê-las. Vamos lá, como eu disse a vocês, atualidade. Ó, a banca gosta, hein? A banca gosta muito de novidades que envolvem sustentabilidade, economia, novas tecnologias e acontecimentos políticos sociais. Então, caramba, é muita coisa que tem aqui para poder ser trabalhado. Quando a gente fala do esquema da sustentabilidade, tem muita coisa para ser trabalhada aqui. E aí faz o seguinte, vale a pena pegar aí ó, no Google e digitar sustentabilidade e tentar estudar um pouquinho o que a internet aí te disponibiliza para isso. Vale a pena dar uma olhada no sistema econômico, ficar antenado. E aí revistas como Época, Veja, A Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, na verdade, é um jornal francês mensal, né? Mas tudo isso, a Carta Capital, tudo isso daí vai servir para você tirar e buscar inspiração para esses temas de sustentabilidade, de economia, novas tecnologias. Aí, ó, tecnologia é o que não falta hoje em dia no momento. E acontecimentos políticos e sociais. É aqui o bicho pega. Geralmente vão trabalhar assuntos que são recentes. Então, tem muita coisa aí para você poder trabalhar. Tem o esquema do mensalão, esse negócio do Lava Jato. O mensalão já é um pouquinho mais antigo, né? Mas o Lava Jato ainda está em voga. A crise da Petrobras, aí, o processo do Estado Islâmico. Então, tem muita coisa para trabalhar. É só você estar ligado. Tem que estar ligado nas atualidades. E quando a gente fala de condição humana, como eu disse a vocês, o assunto é mais subjetivo e leva o candidato a refletir sobre o comportamento individual ou social das pessoas, tomando-se a contemporaneidade e suas características. Como assim? Ele vai trabalhar um tema subjetivo, como a questão da felicidade que eu falei. Só que é o seguinte, você até pode refletir sobre a condição individual ou social das pessoas, e aí para e pensa, individual e social, na questão da inter-relação, e você vai levar em consideração o quê? A contemporaneidade. Então não adianta você querer falar só de um passado ou de um futuro. Você vai ter que falar da condição humana nesse momento. Então, por isso que você vai levar em consideração a contemporaneidade. Tranquilo? Agora é o seguinte, diante dessas possibilidades, está na tua mão. Você já sabe que pode ser cobrado tanto num aspecto quanto no outro. Eu acho muito melhor quando eles cobram a atualidade. Até mesmo porque você está aí, ó, o tempo todo lendo, o tempo todo se preparando. Isso vai servir para a atualidade, para a produção textual, para o enriquecimento cultural. Então, é questão de você buscar, tá? E agora a gente vai entender o que é esse elemento estrutural da dissertação. Então, vamos lá, ó. Os tipos de redação, você está vendo aqui no nosso material que nós temos 3 tipos de redações. 3 tipos. Então, quando eu falo de redação numa prova, basicamente, nós temos 3 possibilidades. Nós temos a narração, nós temos a descrição e nós temos a dissertação. Com certeza, a dissertação domina pela sua característica. Porque quando a gente pensa em narração, a narração é fruto da imaginação. E todo mundo é capaz de imaginar. Quando a gente pega a descrição, é fruto da observação. E todo mundo é capaz de observar. Agora, quando eu pego a dissertação é fruto da argumentação. E nem todo mundo é capaz de argumentar. E aí, vamos partir para dentro e entender o que é uma dissertação, meu companheiro. Então, vamos lá, ó. Vem aqui comigo. É o tipo de texto no qual se apresenta ou apresentam, né, teses seguidas de argumentos
que venham a comprová-las, ou seja, defendem-se pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da narração por ser fruto da objetividade, razão, enquanto os outros dependem majoritariamente da observação e da imaginação. Então vamos entender isso daqui de cara. Olha só, quando eu pego a dissertação, nós sabemos que essa dissertação vai ser a defesa de uma tese, ou seja, de uma opinião. E como é que essa dissertação ela vai se estruturar? Ela vai se estruturar num texto em prosa. E o que é um texto em prosa? É um texto em estrutura linear, ou seja, possui início, meio e fim. Só que é o seguinte, a nossa banca, ela cobra de 25 a 30 linhas. Então, quando a gente trabalha nesse universo de 25 a 30 linhas, nós não podemos pensar numa redação que tenha apenas 3 parágrafos. Nós vamos deixar de pensar como crianças e vamos passar a pensar como adultos. Então, nós vamos chamar esse texto de estrutura linear, que tem início, meio e fim, que tem linha, que tem parágrafos. Nós vamos parar para pensar em cima da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Então, eu tenho aqui uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, o que vai acontecer para que eu possa atingir a essas 25 linhas ou 30 linhas? Eu vou ter aqui ou 4 parágrafos ou 5 parágrafos. E aí é questão de esperteza sua, candidato. Esperteza sua, meu aluno. Você vai pensar, como é que é a minha letra? Minha letra é grande, minha letra é pequena. Quando eu produzo, eu consigo produzir as 25, eu consigo produzir as 30. Onde é que eu estou pecando? Você tem de ver isso, porque você tem de testar isso antes. Você tem que começar a se policiar e começar a praticar a redação dentro desse universo das 25 e 30 linhas, tranquilo? Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter dentro desta introdução um tópico frasal, e para sustentar esse tópico frasal, eu vou ter de apresentar argumentos. Como assim? O parágrafo de introdução é o parágrafo mais importante do meu texto. É o mais importante de cara, porque é o meu cartão de visita. Eu ali já vou mostrar se a minha redação está boa ou se ela vai vir ruim. Então, esse tópico frasal, o que significa isso daqui? É a minha tese, é a minha opinião, é o que estou defendendo. Agora, se eu vou defender alguma coisa, como é que eu vou defender? Eu vou defender através de argumentos. Então, o AA aqui são os argumentos apresentados. E a banca, ela é criteriosa. Na verdade, não é essa banca, mas qualquer banca é criteriosa na organização desses argumentos. Então, se aqui você apresenta 2 argumentos, é porque você vai ter de defender e de sustentar aqui, 2 argumentos. Então, se você coloca 2 argumentos aqui, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento para esse argumento. Se você coloca 3 argumentos, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Agora é o seguinte, o ideal aqui não é dizer quantos parágrafos são necessários para você ter uma redação perfeita. A questão não é essa. Sejam 4 parágrafos ou 5 parágrafos, está tranquilo. O objetivo aqui é ser rápido. Porque vamos lá, no dia, e aí é escolha de cada um, eu sei, eu não quero interferir nisso. Professor, eu sempre fiz concurso e deixei para fazer a redação pelo fim. E sempre me dei bem. Caramba, não mexe em time que está ganhando. Agora, eu, Sidney, se eu fosse fazer este concurso especificamente, o que eu faria? O que eu faria? Sempre a redação de cara. Vocês vão estar aí, numa primeira fase, numa segunda fase, não é? Beleza. Então, a redação tem de ser o
principal elemento do dia da minha prova. Quando eu vou fazer e tem a redação, eu tenho que pensar nela primeiro, que é para eu poder me organizar, que é para eu poder refletir. Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa redação numa folha de rascunho e eu não vou passar limpo na hora. Da mesma forma que eu preciso ler em voz alta um texto para poder interpretá-lo, a minha redação também tem de ser lida em voz alta, mas não é naquele momento que eu terminei. Eu terminei a redação, quero passar limpo? Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa menos passar limpo. Eu vou levantar, eu vou ao banheiro, eu vou beber uma água, eu vou dar um tempo, vou relaxar. Aí sim, depois eu vou pegar esse texto com calma, vou fazer uma leitura em voz alta para poder perceber os elementos que estão repetitivos, truncados, e aí provavelmente na hora da leitura, se eu achar algo estranho, é porque realmente está estranho, e aí eu vou passar limpo para poder entregar. Então se liga só, esse momento aqui de produzir esse processo do rascunho é super importante. Então você vai colocar o tópico frasal, a apresentação dos argumentos, e depois vai desenvolver o primeiro argumento, e depois aprofundar o tema. Nosso objetivo é tentar fazer em 50 minutos essa redação. Depois você vai desenvolver o segundo argumento e aprofundar o tema. E depois você vai fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Então se liga só, isso daqui, se você já fez um módulo de redação, já está ligado como é que funciona. Qual é o diferencial da aula hoje? Além de eu ter te mostrado o perfil, no final da aula eu vou analisar duas redações com vocês. Uma com alguns equívocos, outra perfeita. Então vem aqui comigo, ó. Vamos apertar, né, a tecla SAP. O TF é o tópico frasal. O AA é a apresentação dos argumentos. O DA é o desenvolvimento do argumento. O AT é o aprofundamento do tema. O RI é a retomada da introdução. E o ST é a síntese do tema. E aí vamos entender isso daqui. Por que a conclusão vai fazer uma retomada da introdução à síntese do tema? Esse texto aí não vai ficar meio repetitivo, Sidney? A intenção não é a repetição, mas é deixar o texto cíclico. Porque você já deve ter ouvido falar em coesão e coerência. Vamos citar, por exemplo, um time de futebol. É muito comum os técnicos falarem que o time está coeso. Por que ele está coeso? Porque todas as partes do time funcionam. A zaga funciona, o meio de campo funciona, o ataque funciona. Então, tudo está funcionando, está tudo interligado. E aqui, o processo é o mesmo. Se eu me organizar, então a gente está pensando aqui na relação da macroestrutura. Quando eu falo da macroestrutura, eu estou pensando nessa situação aqui de coesão, de coerência, da estrutura do texto em si. E eu tenho a microestrutura, que é a parte gramatical, ou seja, se eu estou empregando corretamente uma vírgula, uma crase, se eu estou fazendo a regência adequada, a concordância adequada, isso também vai ser cobrado na nossa prova. Por sorte, a Sesgran Rio tem a mão leve no tocante a esses aspectos. Então, se eu conseguir estruturar bem um texto e não der muitos moles na parte gramatical, eu com certeza terei uma boa nota. Então, vamos lá, ó. Consegui aqui. Agora a gente vai pensar na matemática desse texto. E aí vamos pensar na matemática desse texto. Espero que você já tenha anotado isso daqui. Vamos voltar para o ambiente das 25 e 30 linhas. Beleza. O ideal é que dentro destes parágrafos aqui, você não produza menos de 4 linhas e nem mais de 7 linhas.
Então, o ideal é que você fique dentro deste universo de 4 a 7 linhas. E isso não vai te trazer problema nenhum. Ah, professor, com os 4 parágrafos eu não estou conseguindo atingir o limite necessário. Então faça 5, não tem o menor problema. Isso daqui é só para te organizar. E aí de cara, a gente vai pensar aqui no título. Quando a gente pensa em título em concurso público de forma geral, pode ser que esse título seja pedido lá no caderno no dia, ou que ele não seja pedido. Se ele for pedido, não tem como, aí você vai ter de colocar um título mesmo. Agora, se não pedirem o título, você pode não colocar. Ou se quiser colocar, você coloque. Agora é o seguinte, se não está me pedindo o título, eu, Sidney, não colocaria. Porque você pode cometer um erro de coerência. Então, a dica que eu vou te dar, caso seja necessário realmente colocar um título, ou mesmo que não peçam e você ainda assim queira colocar, produz o texto todo antes e depois você vai colocar o título. Porque se você colocar o título de cara, pode ser que o seu texto não tenha nada a ver com o título. Agora, se você produz o texto, lê o texto, você sabe sobre o que você falou, meu filho. E aí, com certeza, você vai conseguir produzir bem um título. Então, vamos lá. Vamos para o título. Esse título, como é que ele deve aparecer aqui? Ele deve aparecer com de 1 a 4 palavras e sempre centralizado. Sempre centralizado. Você não precisa colocar entre aspas, sublinhar, nada. Se já está centralizado, ele já está destacado. Aí depois você parte direto para o texto, mostrando que está constituindo um parágrafo. Eu sempre digo para os meus alunos homens que o polegar deles é o parágrafo. E se for mulher, 2 dedinhos é o parágrafo. Porque a cada parágrafo tem de ter o mesmo padrão. Então tem de ter, eu percebi aqui, que tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo e assim por diante. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que vai rodar essa sua redação? Ou 4, ou 5, ou no máximo 6 parágrafos. O ideal seria você produzir com 5 parágrafos, dependendo do número de letras. Quer dizer, do tamanho da sua letra. Agora, se a sua letra já é uma letra bacana, coisa e tal, então, talvez com 4 parágrafos você consiga esse universo, tá? Agora, vem aqui comigo. O negócio é o seguinte. Lembra que eu falei que tem de ter uma organização? Então, se aqui eu apresentar, por exemplo, o argumento Z e depois o argumento W, o primeiro argumento foi o argumento Z e o segundo foi o argumento W. Isso significa que aqui o meu primeiro argumento a ser desenvolvido vai ser o Z e o meu segundo argumento a ser desenvolvido vai ser o W. Eu não posso dar um mole de trocar ou então de inventar outras coisas. E aí, tá vendo este aprofundamento de tema? Isso daqui é o diferencial de quem consegue a nota 10. Porque se você conseguir o resto da estrutura, e acredito eu que você consiga toda essa estrutura, você garante no mínimo um 6. Agora, para você conseguir o 7, o 8, o 9, o 10, você tem de aprofundar o tema. E como é que você vai aprofundar o tema? Já te dei a dica, lendo aquelas revistas e os jornais, a parte do editorial, a parte que está escrito ali, opinião, você vai se ligar nisso, tranquilo? Belezinha? Então, diante disso, meu companheiro, você já está mais ou menos inteirado como é que funciona a estrutura. Daqui a pouco, eu vou mostrar para você como é que isso funciona na prática, tá? Então, vamos lá. Primeira coisinha que a gente vai pensar aqui agora é na apresentação visual desse texto. Então, vou apagar aqui e a gente vai começar a brincar com isso daqui, ó. Vamos lá. Como eu disse a vocês, a nossa banca, a Sesgran Rio, ela não é tão criteriosa, por exemplo, quanto a FCC. A FCC é sinistra. Agora a Sesgran Rio é tranquila. Então, se eu conseguir a estrutura bem feita, já está tranquilo. Então, olha só. A apresentação visual é extremamente importante para a nossa prova. Então, primeira coisa, centralize o título na primeira linha, sem aspas e sem grifo.
O título pode apresentar interrogação, desde que o texto responda à pergunta. Na verdade, durante todo o seu texto, você até pode trabalhar a interrogação, mas você deve responder. Qualquer pergunta que você venha fazer, você deve responder. Qual é a parte do teu texto que não pode ter interrogação? Na conclusão. Afinal de contas, você vai deixar a pergunta para quem responder? Para o avaliador? Não tem como. Segundo ponto aqui a ser trabalhado, a ser analisado. Faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenha-os alinhados. Foi aquilo que eu falei, ó, do polegar para o homem e dos 2 dedinhos para a mulher. Tem de estar, ó, sempre alinhado, bonitão. Terceiro ponto aqui, ó, não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Vamos lá. É muito comum o aluno fazer isso daqui, é comum mesmo. Ele começar a escrita e depois ele vai até o final da linha, beleza. Aí ele começa aqui, aí daqui a pouco ele já não vai até o final da linha, aí daqui a pouco ele já não começa na margem aqui, não vai até o final ali da margem, aí pá, daqui ele vai, aí daqui às vezes ele vem aqui assim, aí depois ele vai de novo, aí depois ele vem aqui, aí para aqui, aí vem aqui, coisa e tal. Então o texto dele fica parecendo a música do Lulu Santos, como uma onda no mar. E aí, meu parceiro, você tem de entender que o texto ele segue um curso ad infinito. Então, isso daqui, ele só passa para a linha seguinte, porque não tem como você continuar escrevendo por toda a vida, no mesmo local, na mesma linha. Então, você tem de entender que você tem de ir até o final da margem direita e tem de atingir também a margem esquerda ao começar o texto. Você só não vai fazer isso de atingir a margem quando você estiver o quê? Constituindo um parágrafo, tá? Então, vamos lá, ó. Continuando a nossa brincadeira aí. Olha o ponto 4. Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Vamos lá. Escrevi a palavra, sei lá, sustentabilidade. Caraca, dei mole. Aí, Sidney, dei mole. Botei sustentabilidade com M. Caraca, mas e aí? E se eu pegar a caneta e puxar um Nzinho? Rasurou. Então, você vai se ligar no seguinte. Deu mole na hora que estava escrevendo? Cometeu erro? Não precisa ficar desesperado. Você tem a possibilidade de corrigir. Como é que você vai corrigir? Com um risco simples e ao lado você vai escrever corretamente. Sustentabilidade. Beleza. Agora, Sidney, eu escrevi a palavra errada e na hora de entregar é que eu vi. Eu não consegui ver na hora que eu errei. E aí, o que eu faço? Não tem mais espaço para escrever do lado. O manual permite que você escreva em cima. Agora, é o teu último recurso, meu companheiro. O ideal é que você não cometa nenhuma rasura. Agora, precisou, errou, o que você vai fazer? Um risco simples e vai escrever ao lado. Não tem como escrever ao lado de jeito nenhum. Escreva em cima. Não terá problema, você não será apenado. Agora, se você estiver vacilando, vários erros, aí também já é demais. Agora, o que você não pode fazer? Coisa muito comum. Primeiro que fazer isso daqui, né? O famoso borrão, você já sabe que está errado. Agora, muito aluno, às vezes, o que ele faz? Ele destaca com risco e coloca entre parênteses. Isso também é rasura, porque você jamais pode utilizar duas formas para destacar um elemento. Do mesmo jeito que você não pode pegar o título, centralizar e colocar entre parênteses, porque você está utilizando duas formas, centralizar e sublinhar, porque você está utilizando duas formas, ou seja, você só deve centralizá-lo, aqui é a mesma coisa, você só deve fazer um risco simples e nada de colocar entre parênteses, tranquilo? Sem contar que você não pode imaginar que
é possível utilizar as formas da redação oficial para correção. O negócio é o seguinte, cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então, o que funciona para corrigir lá na ata, que funciona para corrigir no memorando, não é o que vai funcionar para corrigir na tua redação que você vai entregar no dia do concurso público, no dia do concurso aí do Banco do Brasil. Então, eu lembro de um aluno, uma vez, foi engraçado, eu sempre comento isso, ele errou uma palavra. Eu não sei, aqui, poderia ter sido sustentabilidade. E ele foi corrigir com aquela palavra digo. Né? No dia a dia a gente às vezes até tem esse hábito. Não, digo, ou então minto, né? A gente tem o hábito de fazer isso. Aí ele foi escrever digo, só que ele escreveu dago. Escreveu dago. E saiu pior que a encomenda. Na hora que ele escreveu dago e percebeu que errou, ele botou assim, ó, onde digo... dago, digo. Caraca, na hora que ele fez isso, imagina só, o apelido do moleque no curso virou o quê? Digo. Porra, olha o tanto de coisa que ele escreveu para corrigir um erro. E se o intuito de qualquer tipo de texto é ser claro e objetivo, você não deve ficar enchendo linguiça, você não deve ficar enrolando, você deve ser claro e objetivo, tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos para o próximo aspecto aqui. Apresente letra legível tanto de forma quanto cursiva. Nós temos 3 tipos de letras. Nós temos a letra de forma, a letra bastão e a letra cursiva. Não há o menor problema de utilizar quaisquer uma dessas. Não há o menor problema. A pessoa só escreve com letra de forma, não tem problema. Há apenas uma banca que, hoje em dia, no concurso público civil, não deixa, que é a ESAF. As outras bancas deixam à vontade. Agora, o que eu devo fazer com calma? A gente deve diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas, que é até o nosso próximo tópico. E eu devo escolher uma letra e agarrá-la, e ir até o final. Então, muito aluno às vezes faz isso aqui, ó. Pô, não dá para ficar misturando. Ah, mas professor, eu escrevo assim, poxa, eu fui até aquele camarada que estuda as letras, e poxa, ele me falou que eu escrevo assim porque eu sou muito indeciso, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, meu parceiro, não pode ter síndrome de Gabriela. Está fazendo um concurso público, então na hora ali tem que se policiar e tem de escrever com um tipo de letra apenas, tranquilo? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, o próximo tópico é diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas. Isso vale para qualquer tipo de letra, não é só se você tiver apenas uma escrita com letra de forma, não, é para qualquer tipo de letra. Então, iniciou o período é letra maiúscula, depois você vai com letra minúscula, a não ser que tenha a necessidade de uma palavra ser com letra maiúscula, tá? Agora aqui, evite exceder o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos. Então, se liga só. Você tem aqui um universo de 25 a 30 linhas. Né? Normalmente é assim que a nossa banca trabalha. Pode acontecer de ser 20 a 30, mas normalmente é assim. E aí o que significa? Que você deve gerar dentro deste universo. Porque se você escrever menos, você vai ser apenado, e se você escrever mais, você também vai ser apenado. E detalhe, escrever mais neste caso é pior que escrever menos. Porque quando você escreve mais, além de ser apenado por número de linhas excedentes, você ainda deixa de ter parte da sua redação corrigida. Porque na hora que chegar na linha 30, o avaliador ele para de ler. Para de ler. Então você vai perder o desfecho do seu texto e provavelmente você vai perder muito em coesão e coerência. Então, meu companheiro, é por isso que eu digo, você deve treinar já em casa e virar sempre o seu texto dentro destes universos aqui, dentro dessas linhas. Tranquilo? Belezinha? E aí é o seguinte, na hora que você está fazendo isso daqui, como eu falei a vocês, a relação dos parágrafos do texto, você deve se policiar ao máximo. Se você vai trabalhar de 4 a 7 linhas, você pode facilmente ali produzir seus textos
com 5, com 6, com 7 linhas. O ideal é o seguinte, o ideal é que a introdução e a conclusão não tenham mais linhas que os parágrafos de desenvolvimento. Afinal de contas, se é uma redação argumentativa, você no parágrafo de desenvolvimento está argumentando. Então, como é que no parágrafo que você está utilizando todo o teu conhecimento, você está escrevendo menos que nos parágrafos de introdução e de conclusão? Não tem como. Ou você coloca todo mundo com o mesmo número de linhas, ou você coloca mais linhas nos parágrafos de desenvolvimento e, consequentemente, menos linhas nos parágrafos de introdução e conclusão. E tem de tomar cuidado para não cometer um erro chamado paragrafação, que é o erro da quebra de ritmo. Então, é muito comum que o aluno ele está com dificuldade de escrever, então ele não domina muito bem aquele tema. Aí o que ele faz? Ele coloca 2 linhas na introdução e 10 linhas no segundo parágrafo. Pô, quebrou completamente a apresentação visual da redação, quebrou completamente aquele parágrafo, aquele ritmo. E o contrário também acontece. Às vezes o camarada domina muito o tema e se empolga. Caraca, não esperava, cara, um tema aqui que eu domino. Aí ele escreve 10 linhas na introdução e qual é o erro? Ele começa a argumentar lá. E quando ele parte para o parágrafo de desenvolvimento, que ele realmente deveria desenvolver, ele já perdeu força. E aí ele acaba botando 2 linhas. Isso é erro de paragrafação. O meu texto deve estar coeso até na apresentação visual. Eu devo olhar e falar, caraca, parece que está bem estruturado. Deve ter mais ou menos o mesmo número de linhas em todos os parágrafos, ou se possível até o mesmo número de linhas em todos os parágrafos. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Escreva apenas com caneta preta ou azul. Lápis será desconsiderado. Só que é o seguinte, hoje em dia, a gente está trabalhando mais até a caneta preta. Caneta preta por algum motivo, aliás, um motivo bem claro. Você já deve ter reparado, se você já fez algum concurso da CESGRAN Rio, que a tua redação, ela não vem com anotações de correção. Caraca, como é que ele me deu 8 e não anotou nada? Como é que ele me deu 6 e não anotou nada? Como é que ele me deu 10 e não anotou nada? Porque essa redação ela é corrigida online. Então ela vai para um avaliador, que faz parte ali daquela banca, ele tem os critérios da correção, ele vai olhar, vai pontuar de 0 a 2 em cada aspecto ali e pronto. Então você não vai ter, de repente, como entrar com um recurso dizendo, opa, eu errei aqui, ali eu assado. E até uma dica que eu te dou. Caso você precise realmente entrar com recurso, se vier assim, sem anotação, é só você pedir uma vista de prova, é só você entrar com recurso para pedir uma outra correção. Você não precisa dizer o que você errou, o que você acertou, até mesmo porque não está ali. E você não vai dar mole de elencar aquilo que você está errando, porque de repente pode nem ter visto, né? O avaliador pode não ter visto. Agora é o seguinte, se você tirar mais de 8, você não deve pedir correção. Eu sei que tem muita gente que diz que não abaixa a nota. Isso é mentira, gente. Vamos ser sinceros. O que vai acontecer no dia? Você vai ter 2 corretores. Então, um vai dar uma nota, outro vai dar uma outra nota. E vai fazer a média. Então, se um deu 5, o outro deu 7, média 6, pronto, acabou. Só vai entrar um terceiro corretor se tiver uma disparidade muito grande. Então, se um der 9, o outro der 2, aí, pô, teve uma diferença gritante. Então, vai ser necessário entrar um terceiro avaliador para que ele veja qual foi o erro que teve ali. E quando você pede a revisão, então, opa, entrei, estou pedindo recurso, quero que a minha prova seja corrigida de novo. Não é esse cara que corrigiu a tua prova que vai corrigir de novo, é um outro avaliador. Então, ele vai corrigir com muito mais calma, com muito mais atenção. Porque o primeiro que corrigiu 1.000, 2.000, 3.000 redações e tinha que entregar. Então, de repente, erros que ele não viu, o que vai corrigir pela segunda vez agora, vai ver.
porque ele vai corrigir com mais calma, com mais tranquilidade, menos redações. Então, se você ficou com a nota acima de 8, meu companheiro, não entre com recurso, tá? Fique esperto, porque de repente tua nota pode até diminuir. E aí, você quer isso? Não quer, né? Agora aqui, ó, faça a redação, como eu disse, com 4 parágrafos no mínimo e 6 parágrafos no máximo. O ideal é que o texto tenha 5 parágrafos, mas não necessariamente isso é um ideal. Vai depender de você, do seu ritmo, da sua escrita e assim por diante, tá? Agora vamos ver o que a gente deve evitar numa dissertação. Então, olha só, ao terminar o texto, não autografe, nem coloque nada que possa identificar sua redação. Por exemplo, tem algumas redações, alguns concursos que estão pedindo para fazer carta argumentativa. A carta argumentativa é a estrutura de uma carta, gente. Você vai colocar o local e a data, vai colocar o vocativo e aí vai apresentar o texto. Como é que vai ser esse texto? Dissertativo argumentativo. Terminou o texto, vai fazer uma despedida e depois vai assinar. Essa é a estrutura de uma carta. Só que aí você não pode assinar seu nome. Você tem de colocar ali fulano de tal. Ah, professor, mas isso se o meu nome é João e eu colocar Pedro? Ele não vai saber. Caramba, se você colocar Pedro, ele vai pensar que seu nome é Pedro. E ele vai zerar do mesmo jeito a tua redação. Então, se por um acaso você venha fazer um concurso que cobre uma carta argumentativa, saiba que tem de ter uma assinatura. Mas não é a sua, né, meu companheiro? Coloca lá fulano de tal, alguma coisa assim. E se você estiver produzindo o texto aí do Banco do Brasil, você não pode escrever nada que venha a te identificar. Nada, nada, nada. Ali na redação é nada, parceiro, nada. Porque se você fizer isso, você pode ser eliminado. Não é nem questão de levar um 0. É eliminado. Tua redação não vai ser corrigida e pronto, acabou, tá? Segundo aqui, ó, prefiro usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Meu companheiro, meu texto tem que ser simples e objetivo e claro. Vou ficar utilizando estrangeirismos? Não, né? Às vezes mal domino a língua portuguesa, vou ficar utilizando outras línguas. Ponto 3. Não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas. Aquelas frases de bolé de caminhão. Deus ajuda quem cedo madruga. Tua inveja é a gasolina do meu sucesso. Nada a ver uma parada dessa, tá? Porque isso daí vai ferir de cara o princípio da originalidade. Um princípio, muitas das vezes, ferido pelo camarada que não tem o hábito de produzir redações. Não só aqui nas frases feitas, como nos textos motivadores. Aí o camarada tem lá o tema. Aí o que ele faz? Ele pega o tema e coloca no título. Caramba! Caramba, não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você está copiando o tema e botando no título. E não pode. Primeiro que o teu título tem de ter de 1 a 4 palavras. Ah, mas se eu colocar 5, não sei, está tranquilo. Agora, você tem de produzir o seu título. Você não pode copiar e colar, porque está ferindo o princípio da originalidade. O que é muito comum também. É muito comum o aluno ele pegar um fragmento do texto motivador e colocar na redação dele. Caramba, tu acha que o avaliador não vai perceber? É óbvio que ele vai perceber. O nome disso é plágio, meu parceiro. Se tu fizer isso, você vai ser até zerado, talvez. Então, tome cuidado, tá? Então, vamos lá, ó. Jamais use a primeira pessoa do singular. Vamos lá. Quando a gente está trabalhando um texto dissertativo, a gente tem um contrato de comunicação. E é óbvio que você já deve ter lido, por exemplo, um artigo de opinião no jornal e deve ter visto o camarada falando eu acho, eu penso, eu concluo, alguma coisa assim do tipo. Ah, professor, então, não é a dissertação também do mesmo jeito? Só que para cada tipo de texto a gente tem um contrato de comunicação. E na nossa redação a gente não vai se colocar em primeira pessoa. Então não vou dizer eu acho, eu não vou dizer eu penso, eu não vou dizer na minha opinião. E aí, o que eu vou fazer? Ou eu vou falar em terceira pessoa do singular, ou eu vou falar em primeira pessoa do plural. Ou seja, eu posso dizer observa-se, analisa-se, percebe-se, ou eu posso dizer observamos, analisamos, percebemos. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando eu produzo na terceira pessoa do singular, eu estou criando um distanciamento. Aquele texto ali, que é uma dissertação argumentativa, tem de ter um distanciamento. Então, eu vou falar o tempo todo em terceira pessoa.
A opinião já é sua, meu companheiro. Você não precisa escrever na minha opinião. Caramba, quem produziu o texto não foi você? Então a opinião é sua e pronto, acabou. Agora, eu posso também escrever na primeira pessoa do plural? Eu posso. Afinal de contas, você é um ser da sociedade. Então você não pode se incluir de forma direta, mas de forma indireta é claro que você pode. Ou você não é um cidadão? Você é um cidadão. Agora, o que eu devo fazer? É escolher um e pronto, e acabou. E abraçar aí até o final. Não vou ficar misturando as vozes, as pessoas desse texto, tá? O ideal é que você utilize um e vá. E se você já sempre faz na terceira pessoa do singular, não mexa em time que está ganhando, tranquilo? Continua que vai dar certo. Olha aqui o quinto toque. Evite usar palavras como coisa e algo por ler em sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item, etc. e por aí vai. Mas basicamente, a palavra pior que a gente tem é a palavra coisa. Porque na fala, assim como na escrita, vira e mexe a gente acaba dizendo, aquela coisa, não sei o quê, papapá. É normal que a gente faça isso, é normal. Só que é o seguinte, para e pensa, o que é a palavra coisa? Pode ser tudo como pode não ser nada. Então, é vago demais. E o avaliador, por incrível que pareça, na hora que ele bate o olhar no texto, se tiver escrito a palavra coisa, pode estar uma vez ou 10 vezes, ele vai visualizar todas. É incrível. Na hora que a gente bate o olho, a primeira coisa que a gente vê é a palavra coisa. Ó, tá vendo? A primeira coisa. Eu vou ver a palavra coisa. Ficou até redundante agora, mas ficou bonito. Porque tem de massificar isso mesmo. Eu não posso escrever a palavra coisa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me policiar na hora do meu rascunho. Então, fiz o rascunho, eu vou fazer a leitura, como eu disse a vocês, em voz alta. Caramba, escrevi a palavra coisa aqui 2, 3 vezes. Eu vou lá, ó, e corto. Já dizia Drummond, escrever bem é a arte de cortar palavras. Então, se o teu texto está repetitivo, ou então com palavras desnecessárias, vá cortando e coloque outras adequadas. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Por exemplo, se você ainda tem tempo, estude a aula de coesão textual. Porque você pode evitar essa repetição através dos pronomes, você pode evitar através dos sinônimos, você pode evitar através até de elipses. Ou seja, evitar a repetição de um termo é extremamente necessário para que esse texto não fique repetitivo e automaticamente pobre. Porque se você repete várias vezes a mesma palavra, você está mostrando para o avaliador que o teu vocabulário é muito curto, é muito pequeno, ou seja, muito pobre. Então, se você não quer ter este problema, você vai lançar mão de quê? De sinônimos e expressões de coesão, como são os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes pessoais oblíquos átonos e por aí vai. Tranquilo? 7. Só cite exemplos de domínio público, sem narrar seu desenrolar. Faça somente uma breve menção. Vamos lá. Quando eu preciso citar alguma coisa, eu não posso dar o mole de citar alguma coisa do meu vizinho, da minha vizinha. Tem de ser de alguém de domínio público, tá? Até mesmo quando eu vou fazer, e a nossa banca gosta disso, eu vou trabalhar uma forma do argumento. Eu tenho algumas formas de argumentação. A contra-argumentação, os dados estatísticos, o discurso de autoridade. A banca adora isso. Quando eu coloco ali o discurso de uma autoridade, quando eu demonstro um dado estatístico, quando eu faço uma contra-argumentação, a banca adora. Principalmente a Sesgran Rio adora discurso de autoridade. Então, se você está trabalhando alguma coisa em relação à economia, ó, segundo o ministro não sei o que, Manteiga, segundo o economista não sei o que, pá, segundo, pá, e por aí vai. Então, meu companheiro, você vai buscar estas coisas, onde? No teu editorial e nas tuas revistas. E tem de ficar ligado. E nada de citar, ó, coisas que não tem nada a ver, ó, com um domínio público. Como uma vez eu peguei uma redação, que era até da mesma banca, mas era uma prova para a Petrobras, e a mulher citou que o filho da vizinha dela
trabalhava na P16, olha só, eu lembro, ó, trabalhava na P16, ficava 15 dias em casa, 15 dias na plataforma. Quando ele ficava 15 dias na plataforma, a namorada dele, que fazia educação física, pegava um menino da academia. Olha só, para que o avaliador vai querer saber disso? Não tem o menor sentido. A redação do concurso público ela é objetiva. Então, pô, não tem que ficar contando esse tipo de coisa, né? Não me interessa, tá? Eu quero ver se você sabe ou não sabe argumentar. E não se você sabe ou não fofocar, tá? Então, vamos lá, ó. A emoção não pode perpassar nem mesmo num adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Então, por exemplo, o processo político-social pode ser trabalhado na tua redação. E aí, de repente, você vai falar de um político. Você não vai dizer, por exemplo, que o político tem que queimar no fogo do inferno, que todo político é corrupto. Primeiro que você vai entrar no erro da generalização e também, caramba, tá exagerando na emoção, né? Vai falar de alguma coisa relacionada à violência, à infraestrutura nas comunidades carentes, aí você vai falar do policial. Aí vai dizer que todos os policiais são porcos fardados. Pelo amor de Deus, né? Tenha senso, né? Então, meu companheiro, aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. O ideal é que em qualquer redação você não cometa o erro de ser preconceituoso com nenhuma esfera, nem com o pobre, nem com o nordestino, nem com o negro, nem com a mulher, nem com o homossexual, nem aspecto religioso. Pelo amor de Deus, você não tem que ficar ali tecendo comentários preconceituosos. Você tem de expor um ponto de vista em relação àquele assunto que está sendo trabalhado. E provavelmente não vai ser um assunto que vai te levar a ser preconceituoso, tá? 9. Evite o uso de etc. Jamais abrevie palavras. E aí entendo o seguinte, nós temos o hábito de escrever essa expressão, etc. Etc. é uma expressão abreviada, é uma expressão latina abreviada, que significa et cetera ou etc. Que na verdade, na língua portuguesa, significa entre outros. Então, se você tem a necessidade de escrever etc., não escreva etc. Escreva entre outros, entre outras, e desta forma você evitará o problema de colocar uma abreviação, tá? E 10. Não analisar assuntos polêmicos sob apenas um dos ângulos da questão. Como assim? O camarada coloca ali um tema sobre aborto, um tema sobre pena de morte, um tema sobre eutanásia. É um assunto polêmico, não é um assunto polêmico? Então você não vai avaliar mostrando que você é totalmente contra ou totalmente a favor daquilo dali. Você vai trabalhar os prós e os contras, os aspectos positivos e negativos. No final você até vai se posicionar, porque é a questão da argumentação, mas você não vai dar o mole de ficar o tempo todo só de um lado, só um ângulo, tranquilo? Então vamos lá. Por que eu enfatizei aqui a introdução no teu material? Porque a introdução é o elemento mais importante. Fez uma boa introdução, o texto vai ficar bacana. Então aqui, ó, a introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser discutido, além de muitas vezes trazer sobre qual ângulo a questão será discutida. Dessa forma, é ela quem provoca no leitor o primeiro impacto e é ela a apresentação de seu texto. Há várias boas maneiras de começar uma dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas certamente não são as únicas. Então, olha aqui. Expressões que podem ser utilizadas para iniciar a introdução. Eu, na verdade, não preciso de nenhuma delas. Eu posso colocar o meu tópico frasal sem necessariamente ter uma expressão introdutória. Mas, às vezes, o aluno ele tem dificuldade de começar a escrever. E ele comete um equívoco que vem da época da escola. Antigamente, os professores faziam o que com os alunos? Ah, meu filho, você está com dificuldade de escrever? Basta ele escrever alguma coisinha que ele vai engrenar. Aí os professores falavam para eles produzirem adjuntos adverbiais temporais deslocados. É o ultimamente, o hoje em dia. Só que isso virou um clichê. Caraca, 50, 60, 70 milhões de pessoas faziam isso no Brasil. Todo mundo estava fazendo, era um clichê. Sem contar que é redundante. Se a redação vai trabalhar algum tema sobre atualidade,
Caraca, para e pensa. Se você vai colocar hoje em dia e atualmente isso é ou não é redundante. Então, ou você não usa nada, ou você usa isso daqui. É de conhecimento geral o quê? É indiscutível o quê? É inegável o quê? Muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que em razão de, é notório que, e por aí vai. Então, você vai colocar isso e vai colocar o teu tópico frasal. Então, por exemplo, eu vou começar aqui o meu texto. Aí eu boto assim, ó, sabe-se que. Este que, gramaticalmente, ele é uma conjunção integrante. Vê se não dá para botar, ó, sabe-se isso, é notório isso, é de conhecimento geral isso. Quando eu tenho uma conjunção integrante, ela encabeça uma oração subordinada substantiva, que consequentemente não tem o quê? Vírgula. Então, eu não posso ter uma vírgula antes do que, nem uma vírgula depois do que. Eu só teria uma vírgula aqui depois do que se por um acaso tivesse um termo intercalado através de duas vírgulas, o que não é normal o aluno fazer. Então, na verdade, não vai ter aqui vírgula. E aí você vai ter um espaço para quê? Para o teu tópico frasal. Então, sei lá, vamos pegar qualquer tema aí. Um tema, sei lá, está acontecendo. Sei lá, seja o que for. Então, coloquei aqui. Eu gosto muito de falar do tema da violência, porque eu moro no Rio de Janeiro, né, cara? Então, no Rio de Janeiro, está sempre acontecendo muita violência. Agora mesmo, eu estava gravando a outra aula, dei uma parada, fui almoçar. Aqui é no Leme, né? Leme, Copacabana, tudo pertinho. Quando eu desci para almoçar, tinha uma porrada de guarda municipal correndo atrás de uma porrada de trombadinha. Então, violência aqui no Rio de Janeiro é o que não falta, né? Então, você tem um espaço e aí depois você pode ter uma estrutura para unificar este primeiro período ao segundo período, que é uma expressão muito boa chamada dentre tantos motivos relevantes. Aí você coloca uma vírgula e coloca assim, ó, destacam-se. E 2 pontos. Esta vírgula, ela é uma vírgula obrigatória, porque aqui eu estou diante de uma estrutura deslocada. Agora, esses 2 pontos, eles são facultativos. Mas quando eu coloco, eu mostro para o avaliador que eu tenho noção de pontuação. Então, caramba, vale a pena, não é? Aí o que eu vou fazer aqui agora? É o espaço para eu apresentar os meus argumentos. 1 ou 2, tanto faz. Então, por exemplo, citei aqui a violência. Aí eu boto aqui, ó, sabe-se que o Rio de Janeiro atravessa uma grave crise de violência, vírgula. Não tinha necessidade de botar não, mas vou botar principalmente na Zona Norte. Eu botei Zona Norte aqui. Ponto. Aí, ó. Dentre tantos motivos relevantes destacam-se. Aí eu posso colocar um monte de coisa. Posso colocar o tráfico de drogas, posso colocar a corrupção nas polícias, posso colocar aqui, ó, corrupção nas polícias, posso colocar a falta de infraestrutura das comunidades. Ó, aí posso trabalhar a infraestrutura, posso trabalhar o descaso das autoridades. E por aí vai. Na verdade, causa para essa consequência aqui é o que não falta. Só que aí eu vou me organizar. Então, se eu vou colocar 2 argumentos, é porque eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu colocar 3 argumentos, é porque eu vou ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, em cima disso aqui que a gente vai trabalhar. Coloquei tráfico primeiro, depois corrupção e depois a infraestrutura.
eu tenho aqui 3 parágrafos para poder trabalhar a relação do desenvolvimento. Ah, não quis colocar infraestrutura, quis colocar descaso das autoridades, seria o meu terceiro argumento. E aí depois o que eu ia fazer? Na hora do desenvolvimento, eu ia seguir essa sequência. Então aqui, ó, aqui eu botei 4 argumentos, mas eu não posso apresentar esses 4 argumentos. Aliás, até posso, mas o ideal é que eu apresente só 2 ou 3 argumentos. Então aqui, ó, vamos supor que eu venha apresentar 3. Aí eu vou apresentar o tráfico de drogas, vou apresentar a questão da infraestrutura das comunidades, porque, pô, para e pensa, com a infraestrutura que a comunidade, né, tem, né, vou pensar assim, vou pensar no morro, né, quem mora ali na comunidade mesmo. Caramba, o que esse jovem tem? Então, por exemplo, o tráfico, um dos motivos do tráfico de drogas dentro da comunidade pode ser a própria questão da infraestrutura. Sem contar que a corrupção também está tudo interligado. Então, no final das contas, você vai perceber que um aspecto puxa o outro, assim como o descaso das autoridades. Aí depois, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma conclusão. E aí, na conclusão, é a única parte que eu realmente tenho um elemento que vai abrir o meu parágrafo, que é um elemento conclusivo, que podem ser vários. Portanto, dessa forma, diante dos argumentos mencionados, diante do exposto, tendo em vista tudo que foi trabalhado, destarte, por aí vai. Então, aqui, ó, eu coloco dessa forma, agora é importante, ó, dessa forma, vírgula. E às vezes o aluno tem dificuldade de continuar. Ele pode botar assim, ó, dessa forma, vírgula, percebe-se que. E aí eu vou criar uma solução, meu companheiro. Então, ó, dessa forma, percebe-se que o problema da violência no Rio de Janeiro só será resolvido a partir de políticas de infraestrutura nas comunidades, do aumento do salário dos policiais e por aí vai. Então, não adianta só você ficar mostrando um problema sem criar uma solução, porque dessa forma você está apenas expondo. E o seu texto não vai ser dissertativo expositivo, vai ser dissertativo argumentativo. Agora, isso daqui a gente já trabalhou com toda a calma e tranquilidade no módulo. Agora, o que eu vou mostrar a vocês, a gente ainda não trabalhou. Então, olha só. Nós temos aqui um exemplo de uma redação que eu peguei na internet. Peguei uma redação na internet, né? Ou o aluno me mandou por e-mail, não lembro. Não tá ruim, não. Não tá ruim, péssimo, não. Mas não conseguiu uma excelente nota. E aí a gente vai trabalhar aqui alguns errinhos que esse texto possui. E aí você vai começar a ficar ligado. Então, ó, alguns erros apareceram. Então vem aqui, ó. Título: a relação do brasileiro com o voto. Então, caramba, olha só que tema bacana. É um tema político-social. Olha como é que começou o texto. É através do período eleitoral que a população tem a chance de promover um ato de cidadania e escolher seu candidato que demonstre respeito e compromisso com as questões públicas, além de ser um exercício de direito cidadão. O voto no Brasil também é uma obrigação. Mas será que o voto obrigatório ainda atende às peculiaridades do povo brasileiro? Aí eu fiz aqui, esse texto aqui era de uma mulher, aí eu fiz aqui uma anotação, ó. A autora contextualizou o tema, mas seria mais eficiente se terminasse seu parágrafo de introdução sugerindo um posicionamento e não questionando o leitor. Lembre-se que o objetivo da dissertação argumentativa é convencer o leitor e não estabelecer uma discussão com ele. Além disso, essa pergunta ficou pouco clara. Olha aí. Mas será que o voto obrigatório ainda atende às peculiaridades do povo brasileiro? Caramba, que peculiaridade! Sou índio? Qual foi? E aí? E quem vai responder isso daqui?
O avaliador, caramba, não existe isso. Não existe a chamada pergunta retórica, assim, jogou a pergunta, pá, não sei o quê. Não, na verdade é a pergunta retórica, né? Você tem de responder, tem de perguntar e tem de responder. Você não pode deixar para o avaliador. Você não pode nunca dialogar. Da mesma forma que, às vezes, o aluno tem o hábito de escrever a palavra você. Por exemplo, você não sei o quê. É como se você criasse uma situação e você vai lá e escreve você. Você na situação do voto de cabresto e por aí vai. Aí para e pensa, quando você bota você, quem é esse você? É a pessoa que está lendo, é o leitor. Tu está dialogando com o avaliador? Você não pode, tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Olha o segundo parágrafo. Por ser um poder democrático, o voto deve ser feito de maneira consciente, para que no futuro não gere problemas para a sociedade. Os eleitores têm a obrigação de analisar profundamente seu candidato em convicções e argumentos, para que sua cidade e seu país cresçam favoravelmente. Os candidatos também têm compromisso em relação aos eleitores e devem atender rigorosamente às necessidades públicas da população. Olha o que eu botei aqui, ó. Leve empilhamento de ideias. Por quê? Porque ele vai jogando uma ideia em cima da outra, sem desenvolver praticamente. Procure no parágrafo de desenvolvimento analisar as causas e consequências da problemática proposta. Uma por parágrafo. Tá entendendo? O que aconteceu aqui? Ele não desenvolveu, ela, né? Não desenvolveu com tranquilidade aquilo que eu falei. Então, se você apresenta 2 parágrafos, quer dizer, se você apresenta 2 argumentos, você deve ter um parágrafo para cada argumento. Se apresentar 3, da mesma forma. Então, para cada argumento que você venha apresentar na introdução, cada argumento merece um parágrafo de desenvolvimento. Até mesmo porque você vai desenvolver e aprofundar. Então, você não pode fazer isso que foi feito aqui, colocar mais de um argumento no mesmo parágrafo. Tranquilo? Assim como você não pode também dar o mole de ficar em 3 parágrafos com o mesmo argumento, porque aí vai perder força também. Da mesma forma que aqui ficou truncado, que aqui ficou empilhado, vai perder força se você pegar apenas um argumento e ficar desenvolvendo ali o tempo todo. Olha o próximo parágrafo. Caraca, voa. Ó, geralmente, esses tipos de relação não ocorrem em alguns lugares do Brasil, seja por indagações, indignações ou certos atos de corrupção, causando na população certas manifestações que, na maioria das vezes, muitos deixam de votar por estarem decepcionados com o partido e não buscam a melhoria através do voto. O voto deveria ser apenas um direito e não uma obrigação, pois aquele que não está interessado comparece à urna sem consciência do seu importante papel social, apenas pelo motivo da obrigação do voto, colocando em jogo o futuro do país. Mas sabe-se que se o voto fosse livre, a maioria da população não compareceria às urnas, principalmente pelo desinteresse, considerando todos os políticos ladrões e indignos de receber os seus votos. Vamos lá. O primeiro período ficou confuso. Seria válido reescrevê-lo. Por outro lado, o autor analisou a questão do voto obrigatório, uma das questões mais importantes quando o assunto é processo eleitoral no Brasil. Ponto para ela. Só que aí volta aqui comigo. Primeiro que o primeiro período ficou muito louco, ó. O primeiro período, ó, ele ficou enorme. Enorme. E ele ficou muito louco, ficou assim, caramba. Sem contar que o texto foi extremamente repetitivo. Vocês repararam quantas das vezes ele repetiu a palavra voto aqui? Quantas das vezes apareceram as palavras urnas? Quantas das vezes a questão da obrigação? Beleza, levantou a questão da obrigação, ganhou ponto. É o voto obrigatório. Pá, beleza. É uma questão ainda tangente aí no Brasil. Mas ficou um texto repetitivo, um texto cansativo. Tranquilo? Olha aqui a conclusão. Começou com portanto, botou uma vírgula, pô, bacana, ó. Portanto, levando em fatos eleitores, caraca. Aqui, ó.
a expressão levando em fatos eleitores está equivocada. Levando em fatos eleitores? E aí? O que significa? É imprescindível que todos se conscientizem de que muitos não estão preparados para votar conscientemente. O eleitorado deve ser mais selecionado, votando apenas quando tiver convicção do seu ato, pois o voto é a arma mais vigorosa para mudar um país. O resto do texto aqui até ficou muito bacana, mas essa parte aqui ficou jogada. Então a gente tem que ter uma seleção vocabular. Nós temos que ter cuidado, e esse cuidado é na hora do rascunho. Agora eu vou mostrar para vocês as considerações que a gente deve ter em relação ao texto, de forma geral, principalmente aos textos aí da CGRAN Rio. E depois eu vou analisar rapidamente uma redação perfeita. Então olha aqui, ó. Considerações gerais. Cuidado ao repetir palavras muito próximas. Foi o que aconteceu naquele parágrafo que estava truncado, pois isso mostra pobreza de vocabulário. Procure sinônimos, não só sinônimos, elementos coesivos, elipses e por aí vai. Na verdade, na hora do teu rascunho, você vai começar a cortar aquilo que está repetitivo. Procure estabelecer um número equilibrado de linhas nos parágrafos. Então, tem que olhar e tem que estar ali, ó, de 4 a 7 linhas. Tente fazer isso, tá? Procura não escrever menos de 3, nem mais de 7. Procura ficar ali, ó, dentro daquele universo. E aprofunde a análise de causas e consequências do tema proposto. Isso vai fortalecer a sua argumentação. Então, meu companheiro, quando você trabalha um tópico frasal e apresentar argumentos, no final das contas, é como se você estivesse apresentando uma consequência, estivesse mostrando aquela consequência e depois apresentando as causas para aquela consequência. E essas causas, essas consequências, elas devem ser trabalhadas. Então você deve mostrar, opa, isso acontece por isso, isso e isso. Se você ainda não sabe como é que funciona a questão de trabalhar em cima das causas e das consequências, vá lá, tem um módulo de redação aí do LAC que mostra como é que funciona a questão da argumentação, é o parágrafo de argumentação, em que a gente vai trabalhar os dados estatísticos, o discurso das autoridades, os prós e os contras, as causas e as consequências. Então dá uma olhada nisso depois, tá? Agora, olha aqui a nossa redação perfeita. Também relacionado a um processo político-social. De cara a gente já vê que está fazendo menção ao 7 de setembro. Então, ó, a comemoração ao dia 7 de setembro, e aí observa, ninguém começou com sabe-se que, é notório que, de conhecimento geral, e não precisou. Então, ó, a comemoração ao dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros, e aí observa. Perdeu para a maioria. Não perdeu para todos, não generalizou, olha que sensacional. Porque é o seguinte, meu vô é militar, pô, para ele com certeza não está perdendo sentido. Ah, mas meu vizinho não está nem aí, meu vizinho joga bola, então para ele perdeu. Agora, para o meu vô que é militar, que é fervoroso, não se perdeu, tranquilo? Então aqui, ó, a comemoração ao dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros, e já ganha ponto aí, ó, o sentido essencial da independência. Caramba, olha só que bonito isso. Para ser apenas mais um feriado qualquer. Olha, já está mostrando que veio. Ou seja, uma oportunidade de fugir aos compromissos do trabalho ou da escola. Beleza. Aqui está meu tópico frasal. Então, no final das contas, o que o camarada está mostrando aqui? Que a comemoração do dia 7 de setembro não tem mais a validação do civismo. Caraca, sabe? A questão do patriotismo. Não, é só uma desculpa para eu ter que matar a aula ou matar o trabalho. Ah, é feriado? Beleza, caramba, vou ficar em casa, vou para a praia, coisa e tal. É isso. Aí, olha o que acontece aqui. Uma outra possibilidade. Ao invés de colocar dentre tantos fatores relevantes, coisa e tal, olha aqui, ó, 2 hipóteses podem ser apontadas para esse fato. Caraca!
Eu fiz a ligação do primeiro período ao segundo período através de uma estrutura que é coesiva. E eu já estou mostrando para o avaliador que está lendo que eu vou apresentar o quê? 2 hipóteses. Então, você sabe que você vai ter ali, ó, 2 parágrafos de desenvolvimento. Se porventura o camarada apresentar 3, ó, já enfiou os pés pelas mãos. Então, aqui, ó, o descrédito nas autoridades. E aqui, ó, é meu primeiro argumento. É o primeiro argumento, é a primeira hipótese, é a primeira causa para essa consequência aqui. Que não conseguem ou não querem solucionar a condição de precariedade de boa parte do povo. Então, beleza. Olha só que bonito. O descrédito nas autoridades. E por que acontece esse descrédito nas autoridades? Elas não querem resolver os problemas do povo. Como é que eu vou acreditar neles? Aí, olha só. E o enfraquecimento da consciência nacionalista. Esse é o segundo argumento. Então, meu primeiro argumento é o descrédito nas autoridades. E o segundo argumento é o enfraquecimento da consciência nacionalista, a qual não tem sido adequadamente estimulada nas escolas ou pelos meios de comunicação. Então, antigamente, todo mundo, todo dia cantava o quê? O hino nacional. Depois, passou a ser apenas na segunda-feira. E agora? Ninguém canta. Mais ou menos isso que ele está falando. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, o que vai acontecer? Agora vai ser trabalhado o descrédito das autoridades, no próximo parágrafo, e depois, no outro parágrafo, um enfraquecimento da consciência nacionalista. Pode ter certeza que essa é a sequência do texto. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente vai trabalhar o descrédito das autoridades. A situação de crise socioeconômica por que passam milhões de brasileiros é atribuída por muitas pessoas aos governantes. Isso é um fato. Isso é um fato. Olha só que bacana. O teu texto pode trabalhar em cima disso. Porque o teu texto gosta de trabalhar processo socioeconômico, gosta de trabalhar políticas sociais. Vamos lá. Estes quem? Os governantes. Olha a coesão que bonita, ó. Estes, por sua vez, demonstram um certo descaso quanto ao problema daqueles. Daqueles quem? Dos milhões de brasileiros. Uma vez que as medidas políticas tomadas pelas autoridades responsáveis são atitudes paliativas, que não visam a resolver os problemas em sua origem. Beleza. E é assim mesmo. Vamos lá. Minha rua está com problema de encanamento, do esgoto. Aí o que o vereador, o que o deputado tal, o que o prefeito vai fazer? Aí ele vai fazer uma obra para inglês ver. O camarada vai lá, joga um piche lá na rua, finge que está asfaltando, ó, agora está bonitinho. Mas ele não resolveu o problema do encanamento, ele não resolveu o problema do saneamento básico, ele não foi lá e resolveu o problema do esgoto, ele não fez isso. E aí, ele resolveu alguma coisa? Não, naquela hora ele, fez alguma coisa, tá bonito. E quando é que ele faz isso? Na época da eleição. Passou a eleição, já era, acabou, beijinho, beijinho, pau, pau, não é não? Então vamos lá. Em função disso, olha só que sensacional. Olha só que sensacional. A demonstração que a questão da introdução, do desenvolvimento e da conclusão não é uma estrutura isolada em si. Cada parágrafo, de certa forma, quando a gente está argumentando, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha o fluxo, olha a progressão textual. Então, ó, em função disso, de todo esse fato aqui, que o político não faz nada pelo povo, em função disso, o sentimento de descrédito de boa parte da população por seus representantes, que são os governantes, que são os políticos, acaba se refletindo em um desinteresse pelos aspectos nacionais. Então, quando o camarada vai falar do Dia da Bandeira, do 7 de setembro, de não sei o que lá, da proclamação da República, caraca, ele não quer nem saber. Por quê?
Porque, meu irmão, como é que eu vou ficar pensando nisso se quem deveria estar cuidando de mim não cuida? Então o camarada acaba deixando de lado. Tranquilo? Aí vamos lá, ó. Outro fator, e aí é o seguinte, quando a gente trabalha o parágrafo de desenvolvimento, nós podemos iniciar o parágrafo de desenvolvimento de algumas formas. Eu posso botar já a ideia em si, ou então cabe salientar que, posso botar vale ressaltar que, posso botar é importante frisar que, e aí observa, nessas estruturas aqui, quando eu boto cabe salientar que, vale ressaltar que, é importante frisar que, eu estou dando ênfase a um elemento que vai ser trabalhado. Agora, se a minha intenção é promover uma adição ou uma oposição em relação ao parágrafo anterior, o que a gente vai trabalhar? Geralmente, se eu não quiser me meter nisso, eu posso começar o segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, com cabe salientar aqui. O terceiro com vale ressaltar aqui, depois é importante frisar aqui, e por aí vai. Eu posso ficar fazendo isso. Agora, se a minha ideia é botar uma soma, eu trabalho assim, ó. Além disso, vírgula. Além que vai indicar a soma. E disso o quê? Que está fazendo a retomada ao parágrafo anterior. E se a minha intenção é indicar uma oposição, eu vou botar, por exemplo, por outro lado. Porém, contudo, e por aí vai. Então, ó, por outro lado, e eu estou indicando a ideia da oposição. Aí, repara o que acontece aqui. Ele colocou no texto outro fator responsável pela banalização do sentimento nacionalista é a gradual ausência de estímulo na escola. Então, aqui, ó, outro fator. Então, está dando uma ideia de soma, está dando uma ideia de progressão nesse texto. Então, ó, outro fator responsável pela banalização do sentimento nacionalista é a gradual ausência de estímulo nas escolas. Antigamente, e ele trabalha com fator temporal, que é para poder mostrar como era e como é. Isso é bacana. Então, olha só. Isso daqui é uma questão de... E aí, uma vez eu vi um aluno comentando que a questão da coesão isofórica das datas não é trabalhada no concurso. Poxa, é impossível. Vamos lá. Quando o camarada, num texto, ele faz isso daqui, ele mostra a relação de contexto. E é muito bem feito por quem realmente sabe trabalhar. Então, olha só o que ele fez aqui. Antigamente, eram comuns os desfiles, a fim de se valorizar o sentimento cívico do feriado. O hino nacional era frequentemente executado por alunos e professores antes do início das aulas. Hoje, então ele mostrou como era e vai mostrar como é. Hoje, poucos alunos conhecem integralmente a letra do hino e os desfiles praticamente não ocorrem. E é uma verdade pura. Olha que bonito, olha que texto coeso e coerente. Aí agora, só resta o quê? Só resta fazer a conclusão. E na minha conclusão, eu vou fazer uma retomada da introdução e uma síntese do tema. É ou não é? Então se liga só. Em função dos aspectos apresentados, ou seja, diante de tudo que foi dito, o povo brasileiro vem a cada ano perdendo o espírito nacionalista. Olha aí, olha a retomada. Devido a diversas decepções políticas e à falta de incentivo patriótico nas escolas. Como consequência desse processo, o feriado de 7 de setembro perdeu para muitos a devida importância. Aí, olha só. Até aqui, o que a gente está fazendo? A retomada desse texto. Porque esse texto ele tem que ser cíclico mesmo. Ele tem que ser amarrado. Aquela ideia tem que ficar fixa na cabeça. É preciso, entretanto, marca a adversidade,
que o sentimento de amor à pátria não esmoreça. Então, olha só, tudo bem que aconteceu um sentimento de esvaziamento cívico. Só que, ó, não pode. Olha só que bacana isso. Ele está se posicionando, ó. É preciso, entretanto, que o sentimento de amor à pátria não esmoreça no coração dos brasileiros, pois é exatamente disso que se aproveitam os corruptos, os verdadeiros inimigos do Brasil. Olha que sensacional. Olha que sensacional. A conclusão, ela pode ser finalizada com a frase de efeito. E aqui foi exatamente o que ele fez. Ele argumentou, ele deu o posicionamento dele que não pode, a gente não pode deixar de lado o sentimento cívico. A gente tem de ter um sentimento de pátria, a gente tem de ser brasileiro. Porque se a gente não o faz, é exatamente diante deste processo que os corruptos, eles se aproveitam. E quem são os corruptos? São todos os políticos? Não. São os verdadeiros inimigos do Brasil. Então, olha que sensacional. O camarada não colocou que todos os políticos são corruptos. Ele colocou que é exatamente disso que se aproveitam os corruptos. Os corruptos. Quem é corrupto vai se aproveitar desse fato. Até mesmo porque quem não é corrupto fica desnorteado, né? Caraca, eu queria mais um apoio da população e não tenho. Porque da mesma forma que tem um político corrupto, tem um político que não é corrupto. E isso em qualquer esfera de trabalho. E aí ele finaliza, os verdadeiros inimigos do Brasil. E quem são os verdadeiros inimigos do Brasil? Os corruptos. Sensacional esse texto. Muito bem feito. Se cair um tema como esse, meu companheiro, pode até jogar aí na tua prova que é 10 garantido, tá? E para finalizar aqui, se liga só, ó. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste, meu companheiro. E é uma verdade. Então, meu companheiro, eu sei que você já deve ter batido na trave algumas vezes aí, de repente, em um concurso público. Não dá esse mole, não. Não abaixa a cabeça, não. Porque se você abaixar a cabeça, vem outro e pisa, tá? Então, meu companheiro, dá uma avaliada aí na aula, porque é importante pra gente, tá? O teu conhecimento é extremamente importante para mim, porque se você está aprendendo, se você está passando no concurso, eu estou conseguindo o meu objetivo, que é realmente transmitir alguma forma de conhecimento, porque o professor, ele quer isso, ele não só quer dinheiro, ele quer que você, aliás, é o que eu quero, não sei se outros professores também querem, mas acredito que todos queiram, que você realmente consiga o teu almejado cargo no concurso público. Tranquilo, meu companheiro? Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. É isso, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.